Sejam bem-vindos, vamos começar mais uma live. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos entrando. Oi, Jô! Seja bem-vinda. Acabei de chegar, foi a primeira a entrar. Vamos convidar o pessoal através do aviãozinho que tá aí, ó. Eu vou mandar agora para todo mundo, para o pessoal saber que a gente já vai começar. Vamos lá. Vamos começar a nossa live de hoje. Sobre o livro Mulheres que Amam Demais. Vamos lá? Sejam bem-vindos quem está entrando. Convidam aí os amigos, as amigas para a gente falar sobre esse livro. Esse conteúdo, na verdade, maravilhoso, né? Que é desse livro, Mulheres que Amam Demais. Será que você está em uma relação dependente e não sabe? Vamos descobrir hoje. Hoje a gente vai descobrir. Eu tô só convidando todo mundo aqui, gente, e a gente já vai começar, tá? Vamos convidar o pessoal. Lembrando que amanhã tem live também, junto com a Simone. Vamos lá? Obrigada, Jô. Daqui a pouco o povo vai chegando, o pessoal vai chegando. Esse horário é um horário que o pessoal tá olhando o Instagram e aparece, daqui a pouco aparece. E a gente já pode ir começando aí nosso conteúdo. Porque, gente, eu fui resumir o conteúdo da live de hoje, deu 3 páginas. De tanta coisa que a gente tem pra falar sobre esse livro, eu vou tentar ser bem sucinta, pra gente não ficar, né, amassando muito barro aqui, mas vamos tentar ser bem objetiva porque é muito assunto. E a gente vai falar hoje um pouco sobre dependência emocional, sobre o que é dependência emocional, sobre o que o livro Mulheres que Amam Demais fala, como detectar se você está numa relação dependente e por que uma relação dependente é considerada abusiva, né? Vocês viram que na enquete eu coloquei as duas como parecidas e por quê. Então a gente vai tentar descobrir isso juntas aqui hoje, tá? E olha, gente, pra quem não sabe, as lives estão ficando salvas apenas para os participantes do grupo do Café com Desejo, do grupo do WhatsApp. É só entrar no grupo do WhatsApp lá pelo link da bio, tá? E o curso gratuito vai começar dia 4 de novembro, Casal de Outro Nível, vai ser também pelo Instagram. E tem muita coisa aí pra contar pra vocês sobre esse curso, tá, gente? Porque tá sendo muito bem preparado, com muito carinho. Então, estejam aí preparadas para o que vem, beleza? Vamos lá? Vamos começar nosso conteúdo, porque aí eu sei que depois tem gente que vai assistir lá no grupo. E vão convidando aí o pessoal. Teve gente que falou que queria muito assistir esse conteúdo, acho que as pessoas não são muito pontuais, né? E eu começo pontualmente 7 horas. Eu não enrolo. Então vamos lá. Gente, primeira coisa, né? O que é dependência emocional? Eu vou mandar mais uns aviãozinhos aqui. O que é dependência emocional, né? O que é depender? Depender é exatamente, né, precisar do outro, necessitar do outro. Quando eu falo de pessoas, né? Quando a gente fala de dependência, por exemplo, química, a dependência emocional ela é muito parecida com a dependência química, inclusive. E é parecida justamente pela necessidade, pela falta que aquilo faz, pela vontade que se tem, que é além daquilo que você tem facilidade de controle. Então a dependência ela é muito vinculada, né, a essa necessidade. Então nós somos dependentes de várias coisas. Nós, enquanto seres humanos, somos dependentes de água, de ar, nós somos dependentes de comida.
e tem gente que tem uma dependência emocional pelo outro. E aí quando a gente fala dessa dependência, a gente já tá falando num nível de doença, né? Então primeiro a gente tem que compreender o que é dependência, porque às vezes as pessoas falam como se fosse fácil sair de um relacionamento dependente e não é tão simples assim, né? É como se a gente estivesse falando com uma pessoa aí que é dependente de drogas, de jogo, de álcool. Então o buraco é bem mais embaixo, né, gente? E o que é o MADA, né? O que é o Mulheres que Amam Demais? Que é um livro maravilhoso, inclusive. E esse livro, ele deu início a um movimento de um grupo de mulheres que se encontram para discutir sobre esses relacionamentos de dependência e também para sair deles. Então é um grupo de apoio. O grupo MADA, que inclusive existe aqui em Uberlândia, né, ele é um grupo completamente anônimo, um grupo que se encontra e não conhecem os próprios sobrenomes, simplesmente para preservar o ser anônimo, né? E eles têm várias regras que tem nesse grupo e inclusive eles levam os 12 passos aí da dependência para conseguir sair da dependência emocional. Então eles usam os mesmos 12 passos dos alcoólatras, só que claro, aí feitos para a dependência emocional, né? Então, o grupo MADA, ele é um grupo de mulheres, existem vários grupos, ele nasceu em 1998, tá? O primeiro grupo MADA, que veio pela inspiração desse livro. E é justamente para auxiliar essas mulheres que se sentem dependentes emocionalmente de um relacionamento. E a gente vai falar um pouco agora de como detectar se você está ou não vivendo num relacionamento dependente e o porquê que uma mulher se torna dependente emocionalmente, né? A mulher geralmente, e aí eu tô falando de mulheres, gente, porque é em grande maioria as mulheres, mas os homens também podem ser dependentes emocionalmente. E uma coisa interessante é que nem sempre a dependência emocional está no relacionamento amoroso. Essa dependência emocional pode ser da mãe, do pai, do tio, do primo, da irmã. Ela pode estar vinculada a qualquer outra pessoa, tá? Então, a dependência emocional não necessariamente é do seu parceiro ou da sua parceira, beleza? Então, vamos lá, né? O que é a característica dessa mulher que ama demais de acordo com o livro MADA, de acordo com o livro Mulheres que Amam Demais, que é exatamente uma teoria que está fundamentada e que fala sobre essa dependência emocional. Sejam bem-vindos quem entrou aí, gente. Essa dependência emocional pelo... Opa! Travei, gente, voltei. Essa dependência emocional, de acordo com o livro, ela tem algumas características, tá? Então, essas características, elas vão te auxiliar a identificar se você está ou não vivendo um relacionamento dependente. A primeira característica da mulher que ama demais, a primeira característica da mulher dependente é que ela vem de um histórico, que vem de uma história infantil, inclusive, e a gente vai falar sobre a criança interior amanhã, na live de amanhã com a Simone, tá? Mas essa pessoa, ela vem de um lar de desajuste, então ela vem de um ambiente em que ela não compreendeu o que é amor. Então a primeira coisa para você identificar é como foram os seus afetos durante a sua história de vida. Por quê? A gente já falou aqui sobre os afetos, nós sempre falamos sobre isso, inclusive, né? Na live que nós fizemos sobre as 5 linguagens do amor, a gente falou sobre como a gente fala de afeto, como a gente demonstra esse afeto. Boa noite, Charles. Como a gente demonstra, como a gente recebe esse amor, não é verdade? Que cada um cria a sua própria linguagem. E aqui a gente descobre que durante a história de vida dessa mulher dependente, essa história de vida, ela não a ensinou sobre
esse afeto de forma verdadeira. Então, a primeira característica dessa pessoa que é dependente de outra pessoa é que ela tem uma história de desajuste emocional. Então, gente, quando a gente fala dessa teoria do Mulheres que Amam Demais, que é uma teoria que já está testada, então a gente não está falando aqui de algo que é infundado, a gente está falando de um livro que já foi testado, que desde 1998 é colocado em prática nos grupos de apoio, né? Então a gente sabe que isso é real. Então a primeira característica dessa mulher dependente é que ela tem um histórico de desajuste familiar. E isso aí explica muita coisa, né? Por que essa mulher se torna dependente então? Justamente porque ela não compreendeu como que é o amor saudável. Como essa mulher não compreendeu o amor saudável, não compreendeu como é ser amada de uma maneira saudável, não compreendeu como é amar de uma maneira saudável, ela realmente tem um olhar desajustado sobre o amor. Não por culpa dela, mas porque ela não aprendeu. Então essa é a primeira característica dessa mulher dependente, ou desse homem, tá, gente? Outra característica é que ela compensa essa falta de amor na tentativa, né, de ser super atenciosa. Então o que ela faz? Isso é muito característico da mulher que ama demais, da mulher dependente. Ela começa a ter comportamentos super atenciosos. Então não é que você não pode ser atenciosa, e a gente vai falar sobre a diferença de uma mulher dependente e uma mulher amorosa, tá? Mais pra frente. Não é que você não pode ser atenciosa, mas a mulher super atenciosa na tentativa de compensar a falta de amor. É isso a característica dessa mulher que ama demais. Então, como eu não tenho certeza que ele me ama, como eu não sei demonstrar, como eu preciso dele aqui, eu necessito dele, assim como o ar que eu respiro, que isso é a dependência, igual a gente falou no início da live, então eu faço tudo por ele. E ela tem uma super atenção. O que é essa super atenção? Geralmente é algo assim, quase materno, que é uma característica também dessa mulher que ama demais. Que ela começa a ter comportamentos maternos com esse parceiro ou com essa pessoa. Porque como a gente falou aqui, a dependência emocional nem sempre é voltada para o parceiro, pode ser por outra pessoa, tá? Então ela começa a ter esse comportamento materno em que ela faz tudo pelo outro. Então é aquela pessoa que não permite nem mesmo que o outro tenha o trabalho de fazer qualquer coisa por ele mesmo. Ela vai lá e faz. Tudo que é possível que ela faça, tá? Pelo outro. E isso é uma característica de um amor dependente. Porque na tentativa de compensar esse amor. Não, eu preciso que compense para ele ficar aqui. Eu preciso compensar essa falta que eu tenho. Então eu vou dando a ele tudo que ele quer, tudo que ele pensa que ele quer, tudo que ele imaginar que ele quer, eu dou a ele. Então uma das características também dessa mulher que ama demais, do Bada, é essa super atenção. E a outra característica que é interessantíssima, que talvez muitos se identificam, é a tentativa de mudar o homem. Essa mulher, ela acredita que ela consegue mudar esse homem. Ela acredita que o comportamento dela vai fazer com que ele mude. Então essa mulher que é dependente emocionalmente, que tá ali, que descobriu que você já vê que essa mulher tem um lar desajustado na história, ela não sabe o que é amor. Ela começa a compensar isso com uma super atenção, tá? E ela acredita que esse comportamento dela vai transformar esse homem. E vai transformar de maneira positiva a ponto de que ele vai se tornar tudo aquilo que ela sonha. Então ela não desiste desse homem. Um dos motivos da mulher que ama demais não desistir do relacionamento é porque ela acredita que ela tem o poder de mudar esse homem. E aí vem aquela máxima que a gente sempre fala aqui, que ninguém muda ninguém. A gente muda apenas nós mesmos. O que nós podemos fazer é ter uma mudança de comportamento nosso, interno, individual, e esse comportamento alterado, ele consequentemente fazer com que o outro queira se mudar, mas você nunca mudou o outro. Até porque você não sabe se essa vai ser a reação. Essa pode ser uma das reações, tá?
Então essa mulher que ama demais, que de acordo com o livro, né, com essa característica, de que ela acha que esse homem vai mudar. Então quando alguém chega nela e fala assim, olha, você tá vivendo uma relação dependente, você tá vivendo uma relação abusiva, tudo isso você não merece. O que é a fala dela? Não, mas eu sei que ele pode mudar. Eu sei que ele pode ser mais. Eu sei que ele consegue ser melhor. Eu sei que ele pode mudar por mim. Eu sei que eu consigo mudar ele. E isso é uma característica também dessa mulher dependente que ama demais, tá? De novo, de acordo com o livro. Ela faz qualquer coisa para impedir o fim desse relacionamento. É outra característica dessa mulher que ama demais. E aí, quando a gente fala disso, vocês já devem ter presenciado aí situações como essa, em que a mulher faz qualquer coisa por essa relação. E qualquer coisa mesmo, né? Então, nós sabemos aí de mulheres que ameaçam se matar, que fazem chantagem, que começam por exemplo, mulheres que querem a monogamia, mas que abrem o relacionamento só para que o outro permaneça nesse relacionamento. Então essa mulher, ela tem também essa característica de fazer qualquer coisa para prevenir o fim, inclusive deixar de ser ela mesma. Compreendem? Então quando essa mulher deixa de ser ela mesma, quando ela vai se anulando, ela vai se retirando, né? Ela vai deixando sua identidade para impedir o fim desse relacionamento. Então, mais uma vez, essa mulher está demonstrando dependência. Então, a gente está falando aqui de várias características da dependência, tá? Então, essas características da dependência emocional, elas culminam numa relação que não acaba porque ela não permite, ela faz tudo para não acabar essa relação. Se você está se identificando ou se você consegue identificar alguém, né, vai guardando isso aí, gente, que é importante vocês saberem, né? Olha, não, então isso aqui eu preciso lidar, eu preciso saber como lidar, eu preciso aprender sobre isso, porque nada é para sempre. Como eu falei aqui, o MADA existe desde 1998 como um grupo de apoio e tem tido muito sucesso essas mulheres, tá? E aí, gente, mais uma característica dessas mulheres é que sempre há esperança de fazer algo a mais pelo relacionamento. Essa característica, eu tô aqui, né, gente, para não esquecer, eu tenho receio de esquecer, então eu coloco aqui anotado para não esquecer nenhum ponto, né? E essa característica é interessante, por quê? Porque a mulher, ela acha que ela tá fazendo pelo relacionamento, então ela faz tudo. Então é aquela mulher que geralmente ela tá na relação, ela tem, por exemplo, uma religião X, ela já tentou tudo nessa religião para arrumar essa relação. Ela não conseguiu, ela muda de religião para ver se ela acha um cara que salvou o casamento de outra pessoa. Então ela vai para lá para poder tentar salvar o seu relacionamento. Por quê? Porque às vezes esse cara ele já tá cansado, porque o cara cansa da mulher dependente, né? Porque é cansativo para ele também. A gente vai falar sobre essa relação, que uma relação de dependência, ela precisa de um sugador, né? Mas esse cara cansa. Então ele quer sair dessa relação, mas ela faz tudo para permanecer nesse relacionamento, como eu falei, chega até a ameaça de suicídio, a chantagens e etc. E além de tentar de tudo, ela acredita que ela sempre pode fazer mais, que nunca é o suficiente. Então essa mulher, além de tudo, ela tá se culpando. Ela tá sempre pensando o que eu ainda não fiz para salvar essa relação. O que eu ainda posso fazer para conseguir salvar essa relação? Então essa mulher, ela tá constantemente se culpando e acreditando que a culpa é dela, dessa relação não dar certo. Então, olha, vamos repassando aqui os pontos, né? É uma mulher que tem um histórico familiar extremamente desajustado, é uma mulher que é super atenciosa em todas as coisas com essa pessoa, é uma mulher que faz tudo para prevenir o fim da relação, é uma mulher que acredita que ela pode mudar esse homem e é uma mulher que ainda se culpa porque a relação não tá dando certo. Porque mesmo fazendo tudo isso, ela ainda acha que ela pode fazer sempre mais alguma coisa. Tá? Ela sempre está com esse pensamento, não, eu ainda posso fazer mais alguma coisa para salvar
esse relacionamento, né? E aí vem uma questão que eu falo muito aqui também, sobre a tentativa de manipular o outro. Porque na tentativa de salvar esse relacionamento, essa mulher ela vai em busca de muitas coisas, inclusive de técnicas para tentar controlar o outro. Então, geralmente, essa é a mulher que faz o jogo. Aquele jogo de relação em que ela fala assim, olha, se você fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Se você mudar isso, eu faço isso pra você. E geralmente são chantagens mesmo, né? Manipulação, controle. E ela, na tentativa de controlar o outro, ela coloca aplicativos para saber onde o outro tá indo. Ela começa com a sua insegurança, né? Com um alto nível de insegurança, porque essa mulher dependente é muito insegura. Então, com esse nível de insegurança, ela começa a querer controlar tudo que esse homem faz, fala, onde ele vai, tá? E na tentativa de controlar, ela tenta com o seu comportamento manipular e chantagear esse homem. Então, esse também é um comportamento dessa mulher que ama demais, domada, ok? E aí, o que acontece? Essa mulher, ela busca um homem com uma característica específica. Porque, como eu falei, também é sofrido para esse homem ficar nessa relação. Então, quem que geralmente ela busca? Ela busca geralmente um homem que sofre muito, que está em grande sofrimento. Por quê? Né? Por que ela busca alguém que sofre muito, que também tem um histórico de desajuste, que também tem uma história aí de insegurança? Ela busca esse homem para se tornar um ciclo vicioso. Porque se ele é inseguro, se ele tem problemas e ela é a super atenciosa que usa de resolver os problemas dele para fazer ele permanecer nessa relação, ela cria um ciclo. Então essa mulher geralmente ela busca homens fragilizados, inconscientemente, tá, gente? Ela busca homens fragilizados para se relacionar com ela, para ela cuidar deles, porque como eu falei, ela tem um comportamento materno. E aí, tendo esse comportamento materno, e o que é uma mãe com um filho? É um dependente, certo? Com o sugador. Então a mãe, né, ela depende ali, o filho depende também, mas tem um que tá sugando dessa história. Então nesse comportamento, para ter essa relação materna, ela busca alguém que necessita desse cuidado. Então ela busca alguém que está em sofrimento, que tem uma família desestruturada, que tem muitos problemas financeiros, porque ela vai usando disso nesse jogo. De novo, gente, isso não é totalmente consciente, tá? Então ela vai usando disso nesse jogo. Aí vem uma questão que muita gente não concorda, mas que a ciência já comprovou que é verdade. Mulheres que amam demais são dependentes. Lembra que a gente falou lá no início da live que a dependência emocional ela é muito parecida com a dependência de álcool e drogas? Essa mulher, ela tem tendência a ter outras dependências. Então, geralmente, essa mulher ela tem uma dependência de álcool, uma dependência de droga, uma dependência de outros vícios, tanto quanto da dependência emocional, porque ela tem uma tendência biológica, fisiológica, emocional, psíquica e social a ter uma dependência, tá? Então, geralmente, essa mulher tem outros vícios também, porque a dependência emocional, ela é um vício. E, inclusive, essa mulher, ela tem uma tendência também à depressão. Por quê? Porque tem todas as características de insegurança, né, de falta de se sentir amada, de falta de autoestima, que podem sim desencadear também um transtorno depressivo. Então, quando a gente fala da mulher que ama demais, a gente está falando de mulheres que têm uma dependência, não só emocional, mas aí a gente pode falar até de outras dependências, mas ela tem características de uma dependência como uma dependência de álcool. Ela precisa daquilo, ela depende daquilo, ela acredita que sem aquilo ela não sobrevive. Então, é por isso que essas mulheres chegam a fazer chantagens nesse nível. Se você não continuar comigo, eu vou me matar. Por que essas mulheres fazem isso? Porque elas acreditam que sem eles, elas morrem.
Elas acreditam que sem essa pessoa, elas não têm mais sentido de vida. Isso é o nível da dependência emocional que a gente está falando aqui. Então, tem muita gente que lê esse livro e fala assim, eu sou dependente emocional, eu tenho certeza. E elas não compreendem todo o contexto do livro. Nós estamos falando de um nível de dependência extremamente alto, tá? De uma necessidade. Então, ela vai se tornando parecida com uma mãe, ela vai se tornando uma cuidadora, ela busca esse homem inseguro, ela geralmente entra numa depressão com muita facilidade, ela tem outros vícios com muita facilidade e ela é chantagista. Aí vem uma questão que eu coloquei aqui, que eu pontuei, que eu acho importante a gente falar. Essa mulher, por ser chantagista, jogar com essa relação, por acreditar que ela tem que controlar o outro, o que ela faz? Ela usa do sexo. Então, essa mulher, na maioria das vezes, ela sabe que quando ela tem a relação sexual, o outro está sendo agradado por ela e tem um momento de paz nessa relação. Porque quando não está nesse momento, a paz não reina. Tem dificuldades, tem problemas, porque é difícil para o sugador também. Então, ela usa da relação para ter momentos de paz. Geralmente, essa mulher faz o quê? Ela tem relação sempre que possível, tá? Então, ela vai fazendo isso para tentar controlar e chantagear esse homem. Não posso usar muita palavra aqui, gente, senão o Instagram ele cai pra gente ou ele não salva a nossa live, tá? Só porque eu usei a palavra. Então, quando essa mulher ela percebe que a relação é uma forma de chantagem, ela usa isso para segurar esse homem, tá? E aí vamos lá. Todo dependente tem um sugador. A característica do homem que tá na relação com essa mulher dependente, geralmente, tá? Ele é inseguro, ele é uma pessoa com muitos problemas, ele é uma pessoa que busca uma mãe. Então eles se casam, é como se fosse uma simbiose no início, né? Então é como se fosse assim, uma relação em que ambos estão se beneficiando. Só que essa simbiose, ela vai ficando muito grande. E de repente, esse sugador, ele acostuma com esse papel, ele percebe que essa mulher dá tudo que ele quer e ele começa a aproveitar. Tá? Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a criar isso como uma cultura dele mesmo. Não, então já que ela quer me dar tudo que eu quero, então eu vou pedir mais. Então geralmente é uma pessoa que usa muito do dinheiro dela. É uma pessoa que geralmente tem muitos casos que a gente sabe que ele não trabalha, ela trabalha para sustentar a casa toda, que ele vai fazendo tudo que quer, ele tem relação com outras mulheres, mas ela não quer largar ele mesmo assim, então ele continua tendo relação com outras mulheres. Então ele vai se aproveitando disso, mas essa relação se torna pesada por causa do controle, porque essa mulher quer ter o controle sobre ele, porque ela acredita que ele sempre vai melhorar, lembra? Então ela fala muito isso. Ela traz muito isso para a mesa, para essa relação. Então ela vai trazendo isso e ele vai se sentindo cansado. Isso vai cansando. Por quê? Porque quando o outro tenta nos mudar é cansativo. Porque ela tá mudando porque ela quer agradar ele. Ele não pede na maioria das vezes. Ele começa a pedir quando ele vê que isso é normal para ela. Mas nessa relação, ele vai entendendo que ser o sugador vai se tornando pesado. Algumas relações elas ficam há tanto tempo sendo assim, que isso começa a se acostumar com esse peso. Mas na maioria delas tem um momento que é um momento de estresse em que a coisa desaba. Por quê? Porque esse sugador fala assim, eu não dou conta mais. Quem sai da relação é o sugador, na maioria das vezes. Então ele fala, eu não dou conta mais, você precisa da sua vida, você precisa viver fora de mim, eu preciso ter vida fora de você. Por quê? Uma coisa que a gente também sempre repete aqui é que nós nos casamos, nos relacionamos, mas nós não deixamos de ser seres individuais. Se nós continuamos como seres individuais, a gente ainda tem as nossas questões internas, o nosso jeito interno, a gente precisa dos nossos momentos individuais, a gente precisa
ter diferenças um com o outro, né? E essa mulher, à medida que ela vai se tornando dependente, ela vai desfazendo dela mesma, se tornando tudo que ele quer, ela se torna uma pessoa nula. Que fala muito daquele livro Quem Me Roubou de Mim, que é maravilhoso, porque ela se permite ser roubada. E ela se permite ser tão anulada que ela fica sem características dela, tá? Isso é uma mulher dependente. Então ela se torna uma pessoa anulada, sem características dela, extremamente carente. Então ela pede por atenção o tempo inteiro, ela quer qualquer migalha de atenção. Então esse sugador cansa. E aí, à medida que ele cansa, ele vai querendo sair dessa relação. E uma hora a chantagem não vai mais dar certo. E quando a chantagem não dá mais certo, esse relacionamento acaba e essa mulher fica sem esteio. É uma sensação de sem chão. Então, o que geralmente acontece aí? Por que eu falei, né? Eu comparei a relação dependente com a abusiva? Por causa desse momento antes dela acabar. O que acontece? Na relação dependente, quando o sugador percebe que ele tem tudo que essa mulher, tudo que ele quiser, né, dessa mulher, ele começa a abusar desse poder. Porque toda relação nossa, gente, como Foucault dizia, é uma relação de poder. A gente quer ter controle sobre o outro, né? E na tentativa de controlar ele, ela acaba sendo controlada. Então, essa relação se torna abusiva porque ele começa a utilizar desse poder acima dela, em cima dela. Então, ele começa a fazer o quê? Você só pode sair comigo, e ela realmente só quer sair com ele, né? Ele começa a fazer o quê? Não, em casa as coisas funcionam do meu jeito, não do seu jeito. Então ela começa a não ter voz, ela começa a não ter vontades. E essa mulher, além de dependente, ela passa a ser uma mulher em uma relação abusiva, tá? Então, essas relações geralmente têm muitas similaridades, a relação abusiva e a relação dependente. O que a gente tem que compreender? A gente tem que diferenciar a relação dependente de uma relação em que você é atenciosa. Porque o que eu comecei a perceber? Né? Quando a gente fala de relacionamento abusivo, de relacionamento dependente, é um assunto que virou aí muito famosinho, né? Tem muita gente falando. E isso é ótimo, porque as pessoas precisam identificar a relação dependente. Só que, há um tempo atrás, eu comecei a perceber que as mulheres que estavam em relacionamentos normais começaram a acreditar que elas estavam em relacionamentos dependentes. Por quê? Porque elas achavam que o fato delas fazerem algo para demonstrar amor era uma atenção em exagero, era um abuso. Então a gente tem que compreender a balança do equilíbrio. Essa balança do equilíbrio ela é muito sensível em todos os pontos da nossa vida, não é verdade? O que é a balança do equilíbrio? A gente tem que pensar em dois extremos. Então nós temos a relação abusiva, a dependente, que tem todas essas características que eu falei aqui, que é uma dependência de tal nível que ela precisa de um auxílio de um grupo terapêutico para sair desse vício, e geralmente também de terapia individual, para sair desse vício emocional. Esse é o extremo. E o outro extremo é quando a pessoa é em exagero independente e não consegue se relacionar com outra pessoa, certo? Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando eu estou em um relacionamento em que ninguém depende de ninguém, mas que ambos estão em busca de satisfação emocional um para o outro. Então eu crio oportunidades de demonstrar isso e o outro cria a oportunidade de demonstrar para mim esse amor para que ambos sejam satisfeitos emocionalmente, tá? Então existe um equilíbrio. Qual que é a forma que a gente vai identificar se a gente está vivendo um relacionamento dependente ou não? Eu preciso dele? Essa é a pergunta que você tem que fazer. É muito básico. Eu preciso dessa pessoa? Ou eu vivo com essa pessoa porque eu quero? E tem um livro, deixa eu ver se ele tá aqui, que chama Metade da Laranja. Eu acho que eu coloquei ele atrás de uma foto hoje. E eu tirei ele daqui. Mas esse livro, ele fala exatamente sobre isso. A metade da laranja, por quê? Porque por muito tempo a gente acreditou que nós éramos seres que precisavam ser completados, que o outro nos completava. E hoje a gente já entende que não, que nós somos complementados.
Então, quando você pensa assim, eu preciso do outro para sobreviver, você tá com esse pensamento da metade da laranja. Esse livro é muito bom, gente, chama... Travou aqui de novo, gente. Voltei. Esse livro é maravilhoso, ele é A Metade da Laranja, de Ana Canosa, e ele fala sobre esse pensamento nosso de que nós precisamos do outro para nos completar. E isso é uma característica de um relacionamento dependente, onde eu acredito que eu preciso do outro para ser completo. E você não precisa. O que é que a gente precisa? A gente precisa do outro para nos complementar. Ele é um bônus, ele é um algo a mais. Aí sim eu estou em uma relação de forma saudável, ok? Então a gente tem que pensar nesse formato para identificar se você está ou não numa relação dependente. Eu preciso do outro para me sentir completo? Ou eu me sinto completa sem o outro, mas com o outro eu me sinto complementada. Ou seja, eu me sinto com algo a mais. É bom, é gostoso estar com o outro e é para ser. Eu preciso dessa satisfação emocional quando eu estou nessa relação, mas eu consigo sair dessa relação e ter uma satisfação emocional em mim mesma. É bom estar com o outro, mas não é uma necessidade básica. É isso. Você vai descobrir se você está numa relação dependente fazendo essa pergunta. Você necessita do outro ou você apenas quer estar com o outro? Se você necessita do outro, você precisa de buscar ajuda. Você precisa buscar essa ajuda. Então, aqui em Uberlândia eu sei que tem o Grupo Mada. Em outras cidades eu acredito que você deve entrar na internet para buscar quais são os pontos, tá? Porque tem todos os pontos lá no site. Em Uberlândia tem um grupo apenas. Esse grupo é um grupo de apoio, onde você faz os 12 passos da dependência para sair da dependência emocional. Um grupo de muito sucesso, gente. Tem muito sucesso nessas mulheres que participam desse grupo. E aí, eu quero falar para você que tá aqui, que durante a semana do dia 4 de novembro, 4 a 10 de novembro, o curso que eu vou dar gratuito, ele é exatamente sobre esse comportamento seu. Por quê? O que eu vou falar? Eu vou falar para você como você pode mudar para ter uma relação mais saudável. Porque a mulher dependente, ela quer mudar o outro. Ela fica manipulando para mudar o outro. Eu vou te contar como que você vai fazer para você ter alterações internas, amor próprio, para você ter mudanças que são suas, de controle só seu, porque só você pode controlar a sua vida. E isso te causar um relacionamento mais saudável. Então, não esqueça de fazer a inscrição no link lá da bio, tá? Lá na página do Instagram do curso gratuito Casal de Outro Nível, porque a gente vai falar sobre esse assunto e para você que identificou qualquer característica dessa mulher dependente, procure ajuda, tá? O curso vai te ajudar, mas se for necessário, procura essa ajuda aí individual, né, Josi? Super verdade. Então, gente, eu espero vocês no curso Casal de Outro Nível. Amanhã nós temos live com a Simone, do Humanamente. Sexta-feira nós temos lives com a Sara, tá? E nós vamos ter o curso dia 4 de novembro. E na próxima terça-feira eu tô de novo aqui com vocês, com o nosso Café com Desejo, viu? Entra no grupo do WhatsApp, do nosso grupo de alunas do Café com Desejo, porque lá eu coloco tudo que tá acontecendo aqui no Instagram. Um beijo pra vocês e até a próxima!